Quer ir a Jerusalém comigo, querida? Está desejoso, desejosa de fazer esta viagem, pisar naquelas terras? É como andar sobre a Bíblia Sagrada, né, querido? A palavra de Deus vai se tornar bem mais colorida para você, vai ser um marco na sua vida. E eu estou convidando você a ir conosco. No mês de julho, agora estaremos indo a Israel, se até lá Jesus não voltar, e óbvio, dentro da permissão plena do nosso Deus. No mês de julho, isto mesmo, é através da Tropical Turismo. Tropical Turismo está ali na Rua 1, número 170. Ali no setor central, Rua 1, número 170, você tem que ir até lá, você tem que dar o seu nome, vai fazer esse planejamento junto à Tropical Turismo, que é muito fácil, os irmãos estão lá exatamente para te atender. E aí sim, é só esperar o momento de fazer esta viagem. Nós estaremos indo para São Paulo, de São Paulo para Roma, onde estaremos fazendo ali um pequeno tour também, né, conhecendo aqueles lugares bíblicos. De lá nós estaremos indo para o Egito, no Cairo, obviamente, e ali estaremos contemplando as pirâmides, o maior museu de todos os tempos, enfim, e depois sairemos pelo mesmo caminho trilhado pelo povo de Israel ao ir para a terra prometida, e assim entraremos em Israel. Pois é, se você quiser ir conosco, é através da Tropical Turismo, que está na Rua 1, número 170, tem o telefone à sua disposição. Se você desejar receber maiores informações, o telefone é 32 24 99 98, 3224 9998. Esse é o telefone desta viagem abençoada. Peça informações, dê o seu nome. Olha, são vagas limitadas, então apresse aí os seus passos, ok? Muito bem, gostaria e gosto e vou falar com você nesta manhã sobre uma ilusão coletiva. Aliás, é um perigo quando coletivamente se ilude. Baseado no texto aqui de João, capítulo 5. Vou ler novamente porque é necessário que você crave no seu coração esta palavra. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus. A Bíblia aqui não narra que festa seria esta, mas era uma festa dos judeus. E Jesus subiu então para Jerusalém. Existe ali junto à porta das ovelhas, era uma porta por onde todos aqueles peregrinos que ali chegavam, entravam com as suas ovelhas e ia dar exatamente neste tanque, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Ali fazia-se as purificações e ali também lavava estas ovelhas para ir até o templo oferecê-las como sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Veja bem, toda essa multidão de pessoas carentes, necessitadas, desesperançadas em todos os aspectos, com a religiosidade de Israel, com a legalidade da religião judaica, desesperançados por causa das suas doenças e enfermidades, que obviamente não tinham cura pelos meios normais e naturais da medicina, mas eles se iludiram coletivamente, é aí que está a questão, e todos em busca de uma alternativa, encontraram aqui no tanque de Betesda esta alternativa. Diz o verso 4, que esta multidão ali, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo, dizia-se, que um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Qualquer doença. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. 38 anos é praticamente uma vida toda, pelo ciclo da vida considerada pelos judeus,
que a média de 40 anos. Esse homem tinha 38 anos que estava enfermo. Estava ali. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, fez-lhe a célebre pergunta: queres ser curado? É óbvio, o homem estava ali com esse propósito. Era a última alternativa que ele estava buscando, juntamente com todos aqueles que também viviam na própria ilusão de serem curados ali. Respondeu então o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Preste atenção, Betesda significa, não é? A casa da efusão, significa a casa de misericórdia. Mas esse próprio enfermo declara ao Senhor Jesus, de maneira racional, tentando responder uma pergunta que Jesus fez, não querendo saber da situação ali do tanque que tinha como nome o lugar ou a casa da misericórdia. Aquele homem diz com todas as letras que ali não havia misericórdia nenhuma, que enquanto a água era agitada, outro ia antes dele. Então não tinha a mínima possibilidade de ser curado. Jesus não perguntou: queres ser curado, baseado em movimento de águas. Mas ele entendeu que assim o fosse. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, problemão para o Senhor Jesus junto aos religiosos, que a partir daí declararam uma perseguição tremenda e objetiva contra o Senhor e também declararam a própria morte do Senhor Jesus. Mas o que nós queremos falar é sobre esta ilusão coletiva, né? Esta ilusão coletiva onde muitos, uma multidão enorme, busca em alternativas a cura dos seus males, sejam físicos, sejam espirituais, não é? Sejam emocionais, estão em busca de uma cura. Alguns se agrupam, né? Se agrupam ali em terreiros, outro em encruzilhadas, outro em matas, outros em cachoeiras, enfim, de várias maneiras buscam alternativas para suas dores, suas decepções, suas frustrações. Isso significa que todos eles que se agrupam buscando alternativas vivem, na verdade, uma ilusão coletiva. É o que acontecia aqui. A multidão se aglomerava nesses pavilhões, não é? Chamado aí de Betesda, onde havia 5 alpendres, era muito grande. E eles se aglomeravam ali. E se aglomeravam porque passaram a crer que o movimento daquelas águas, quando o primeiro ali que se lançasse, era curado de toda e qualquer doença que tivesse. E a partir daí, como não encontrava mais no templo a presença de Deus, porque o acabou, foi-se, a glória de Deus já tinha acontecido, a religião judaica entrou no legalismo sem precedentes, não tinha mais como ir ao templo em busca de algum refrigério ou de alguma cura para os seus males. Então se alimentaram desta ilusão coletiva, que assim foi proclamado. Porque, na verdade, o tanque de Betesda, anjo nenhum descia lá e movia água nenhuma. A questão toda era que as águas que vinham de baixo, que atravessavam debaixo de Jerusalém, elas precipitavam-se exatamente naquele tanque. Ali ela precipitando-se dava a impressão de que, na verdade, elas estavam se movendo por qualquer anjo que ali descia, quando, na verdade, ela se precipitava
e dava um colorido diferenciado por causa da química da própria água que vinha do subsolo. E aí se alimentaram desta ideia de que era um anjo que descia, movia, e quem ali primeiro se lançava era curado de toda e qualquer enfermidade ou doença que poderia ter. Esta ilusão coletiva, falado aqui em João capítulo 5, ela é muito clara, visto que a notícia corrente, na verdade, não passava de uma fake news da época, embora alguns até acreditassem que as águas eram medicinais e chegaram a atribuir isto a um deus chamado Esculápio. Veja bem, estavam vivendo uma ilusão coletiva e, ao mesmo tempo, explorados por uma entidade chamada Esculápio, que era o deus da cura, e ali permaneciam no engano de si mesmos, vivendo as suas próprias misérias em busca de alívio e refrigério que não passava apenas de ilusões. É o que nós estamos vendo nos nossos dias. Quantos correm de um lado para o outro, buscando algum meio de aliviar as suas dores, quem sabe ser curado de seus males. Mas a maioria vive nesta mesma ilusão coletiva. Deixam de buscar aquele que, na verdade, é o Xavé Rafá, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que pode realmente tirar uma pessoa desse momento crucial e terrível da sua vida, operando os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas. Deixam de buscar o Deus verdadeiro para mergulhar numa ilusão coletiva em busca de alternativas diferenciadas para a sua vida. O que, na verdade, vai levá-las a uma grande frustração. O que não falta são fake news da cura, da libertação por todos os lugares. Mas é necessário que haja uma troca. É necessário que você creia em uma entidade qualquer que, na verdade, vai estar apenas te iludindo. O versículo 3 e 4 diz que jazia neste lugar uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o mover destas águas, que na verdade não acontecia por uma descida angelical. É aquilo que eu disse, era uma precipitação que vinha do subsolo e que alimentava aquele tanque. Era apenas algo ilusório. Quando falamos de uma ilusão coletiva, falamos também que esta mesma ilusão é alimentada pelo legalismo vazio judaico. Isto, a adoração a Deus no templo, era uma questão tão somente legalista, vazia. Portanto, esta ilusão é alimentada por este legalismo vazio. E o sonho de uma vida digna que fora roubada, como no caso deste paralítico aqui, por muito tempo, praticamente quase 4 décadas. Não tinha como buscar, não tinha onde encontrar o Deus Todo-Poderoso, porquanto o legalismo, o vazio, o tédio religioso já havia tomado conta. E quando há este vazio religioso, quando as pessoas não encontram, na verdade, o gozo de se estar na presença de Deus, elas vão mergulhar em qualquer coisa que lhe traga um pouquinho de esperança, nem que seja uma ilusão. Mas tudo isso é pelo vazio da presença de Deus. Muitas vezes nos nossos cultos tediosos, cansativos, onde se diz muito e não fala absolutamente nada, onde as pessoas
não sentem o mover de Deus, trazendo-lhe esperanças profundas e sólidas nas suas vidas. Quantas vezes temos deixado que as pessoas mergulhem em certas ilusões, buscando certas alternativas, porque não lhes apresentamos este Deus poderoso que cura, que liberta e que deixa impregnado em nós a bendita esperança da glória. O verso 5 e 6 deste capítulo diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, e perguntou-lhe: queres ser curado? Esta é a essência gloriosa de uma vida com Deus. É saber que há esta proposta, esta afirmação, essa pergunta afirmativa de Deus para as nossas vidas. Queres ser curado? Não é através do sal grosso, trevo de 4 folhas, não é nada disso. Não é água que se move, não é absolutamente nada disso. Não é água que se bebe, ou que se põe o copinho ali, ou de uma fitinha, ou qualquer coisa. Não, é Jesus Cristo. E esta mesma que eu chamo de pergunta afirmativa, ele continua fazendo a todos nós, que muitas vezes, mergulhado numa ilusão coletiva por causa de fake news, de mentiras que são propagadas, buscam nessas alternativas aquilo que jamais irão encontrar. Mas o Senhor está presente, Ele é um Deus vivo, e a pergunta afirmativa dele continua: queres ser curado? Isto aqui não é alternativa, isso aqui é a verdade absoluta e plena. Ele perguntou porque podia e pode curar as enfermidades, sejam físicas, emocionais, espirituais. Ele é que sabe como fazer isso, porque Ele conhece as nossas vidas e sabe quanto tempo eu e você e talvez milhares estejam sofrendo essas angústias terríveis, no sentimento de indignidade terrível. E Ele quer nos tirar desta ilusão coletiva de alternativas vazias e mentirosas, porque Ele pode. Ele quer nos tirar deste lugar ilusório. Ele quer nos tirar debaixo desta entidade terrível que muitas vezes traz milhares de pessoas aprisionadas no mesmo lugar, vivendo uma esperança que jamais irá se concretizar. Uma ilusão coletiva, visto que, embora Betesda venha significar casa de misericórdia, ou fervor de amizade, como queira, tais sentimentos e atitudes não se nomeia naquele lugar. Não há bondade ou misericórdia da parte do homem, a não ser que este homem esteja em Deus, querido. O resto tudo é ilusório. Tudo é ilusório. Por mais que digam, esta é a casa da misericórdia, este aqui é o fervor da amizade, é aqui você vai encontrar. Não, meu irmão, preste bem atenção. Pode ser que você esteja se iludindo nestas alternativas, e ficam mergulhadas nela de tal maneira que depois você se sente totalmente impossibilitado de sair de lá. Mas Jesus quer te tirar de lá. Jesus quer trabalhar a sua vida de tal maneira que possa arrancar você desta ilusão coletiva, tirar você desta alternativa vazia, que você já sabe que está nela há muito tempo e que não vai conseguir absolutamente nada. Jesus é aquele que rompe com essa ilusão. Isso mesmo, Ele rompe com toda esta ilusão. Aquele que era o mais desfavorável, que por certo morreria naquele lugar, foi exatamente a este que Jesus procurou. Quer ser curado, quer ser removido deste lugar indigno e terrível, quer sair debaixo da opressão essa entidade chamada Esculápio.
Quer atender a voz daquele que pode todas as coisas? Então levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente, foi instantaneamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Deus é poder. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. E Ele conhece a sua vida desfavorável. Ele conhece, sabe há quanto tempo você está mergulhado nesta ilusão coletiva por causa de uma fake news que te anunciaram. O que na verdade é apenas ilusão. Mas Jesus pode. Ele é o mesmo. Pode e quer remover você deste lugar e te levar a uma vida digna para a glória do seu nome. Saia da ilusão coletiva. Deixe Jesus te tirar daí. E aí você verá que nele e através dele flui o poder para remover todos os seus males. Ele pode, porque ele é Deus. Fique com esta palavra e até o nosso próximo encontro. Se até lá Jesus não voltar.